Sejam bem-vindos a mais um episódio da série O Reinado de CM Punk. E no episódio passado vocês viram que CM Punk, apesar das dificuldades, conseguiu derrotar Big Show e John Cena no SummerSlam e manter seu título mundial. Mas a história não pararia por aí. No Raw seguinte, John Cena, irritado com o CM Punk, começou a dar a real para o The Best in the World. Bom, segundo John Cena, CM Punk de fato era o melhor do mundo. Ele se provou como isso todo esse tempo como campeão. Entretanto, o CM Punk precisava acordar, ele precisava se tocar que o público sim se importava com ele. O John Cena começou a fazer aquele famoso discurso tradicional dele, da qual ele dizia que ele levantava todos os dias, mesmo depois de fracassar, e tentava novamente, e não ligava para as críticas que recebia, e etc, 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 que o público da WWE nem sempre o apoia, mas mesmo assim ele não desiste, mesmo assim ele segue em frente e batalha com lealdade, respeito, etc. E ele meio que deu tipo uma espécie de sermão, ele não chegou a humilhar o CM Punk, ele na verdade tentou dar uma lição de moral ali, coisa que parecia que o CM Punk havia aceitado, né? Inclusive ele deixa em aberto pro CM Punk deixar ele ser o próximo desafiante ao título mundial ou não. E o CM Punk fica calado, meio que tipo concordando com aquilo que o John Cena tinha dito, né? Então parecia enfim que o CM Punk poderia mudar essa nova personalidade dele, de ser um pouco meio que rebelde, revoltado ali, desde quando o The Rock havia aparecido, né? Entretanto, depois que o John Cena sai do ringue, o CM Punk chama o Jerry The King Lawler, né? O comentarista lá que já havia feito críticas a ele. Ele vai e chama o Jerry e fala pro Jerry ir ao ringue. E ele conversa com o Jerry, né? Vai e fala que o Jerry achava de tudo aquilo. E o Jerry falava que ele pensava a mesma coisa de antes, né? E aí o CM Punk vai e puxa o Jerry e fala: ó, eu não terminei ainda. Eu quero que você diga que eu sou o melhor wrestler do mundo. E o Jerry não queria falar, né? Fala: não posso fazer isso. Ele: não, é pra você dizer. E o Jerry não queria. Aí nisso o CM Punk se irrita e vai lá e dá um chute pra cima do Jerry, né? Bate no Jerry, irritado com tudo aquilo que aconteceu. No Raw seguinte estava lá o mesmo Jerry The King Lawler, né, o comentarista, e pelo Twitter o CM Punk havia desafiado o Jerry, né, falado que se o Jerry estava a fim de lutar com ele, era só aceitar então um combate entre eles no próximo Raw. O Jerry ficou pensando sobre isso, e aí ele vai, sobe em cima das mesas dos comentaristas, pega o microfone, e ele diz, né, que ele já enfrentou diversos nomes na carreira dele. Ele diz que o CM Punk tem razão em várias coisas, mas ele diz também que o CM Punk está errado em achar que ele não pode vencer o CM Punk, não pode bater no CM Punk, né? Então ele aceita o desafio, vai lá pro backstage se preparar e teríamos então um combate de CM Punk versus Jerry The King Lawler naquele Raw, e não se sabia ainda qual era a estipulação da luta. Então foi feita uma enquete, né? Vocês votariam no Twitter qual estipulação da luta seria. Seria uma luta Steel Cage, né, dentro da jaula? Seria uma luta de mesas? Ou seria uma luta sem desqualificação? E a votação deu que a luta seria então uma luta Steel Cage. E no evento principal então rolava esse combate: CM Punk vs Jerry. E o CM Punk tá meio que, digamos assim, subestimando o talento do Jerry, que já havia lutado outras vezes naquela época, né? E por ser um superstar antigo, o Jerry estava um pouco fora de forma, só que aí quando o CM Punk começa a subestimar, ele leva um soco muito forte do Jerry e começa a apanhar feio. O Jerry vai indo muito bem na luta, inclusive em um momento dela ele faz o CM Punk começar a sangrar. Mas não foi o suficiente, CM Punk depois consegue fazer o Anaconda Verse pra cima do Jerry e fazer ele dar tap out e vencer a luta. Após a luta terminar, o CM Punk continuou atacando o Jerry e a jaula continuava fechada, né? Nisso aparece então John Cena para tentar salvar o Jerry, para tentar impedir o CM Punk de bater nele, mas a jaula fechada, até que finalmente eles conseguem subir a jaula. Quando o John Cena entra, o CM Punk sai correndo e sai do ringue, né? E o John Cena fica sem entender por que estava tão revoltado assim o CM Punk, porque toda essa raiva não dava para entender mais, parecia simplesmente o ego do CM Punk havia subido a cabeça dele definitivamente, né? E para piorar a situação, no Raw seguinte estava tendo um combate com contagem em qualquer lugar, era sem desqualificação, de John Cena versus Alberto Del Rio. E eles estavam lá no backstage brigando, né, porque era tudo válido, estavam brigando, e o John Cena estava levando a melhor, tinha feito um attitude adjustment no Alberto Del Rio em cima dos equipamentos, mas de repente aparece então CM Punk e ataca o John Cena.
Vale lembrar que até esse momento o CM Punk não tinha atacado nenhuma vez o John Cena, né? Era só durante os combates. E pela primeira vez ele ataca o John Cena, né? De raiva de vez do John Cena. Ele ataca ele e nesse Raw, inclusive, ele havia ido embora da arena, né? Ele falou que ia embora, tinha brigado com a AJ Lee e com isso simplesmente parecia que ele estava fora mesmo do Raw. E aí ele voltou só para atacar o John Cena no meio desse combate e ajudou o Alberto Del Rio então a vencer a luta ali contra o John Cena, né? E depois no Raw seguinte, o CM Punk foi lá, interrompeu o Bret Hart, que estava lá na cidade de Montreal. E ele foi lá e falou pro Bret Hart dizer que o CM Punk é o melhor wrestler do mundo. Ele queria que todo mundo tivesse respeito, né? Ele exigia respeito de todos esses lendários, Jerry, Bret Hart. Ficou exigindo e o Bret Hart não quis fazer nada, né? E foi lá o John Cena então se intrometer de novo, né? Falar pro CM Punk entrar nos trilhos, parar com aquela historinha dele. E aí ele simplesmente mandou a real, falou que o CM Punk só falava que todo mundo tinha que ter respeito por ele porque ele tinha medo de perder esse cinturão. E aí ele falava pros demais dizer que ele é o melhor wrestler do mundo pra tentar provar ali pra si mesmo, né? Que ele não tinha confiança disso, por isso ele vivia repetindo: eu sou o melhor do mundo, eu sou o melhor do mundo. E aí então, durante essa fala, o CM Punk tenta atacar o Bret, né? Só que aí o John Cena segura o braço dele. E aí o John Cena chama o CM Punk pra briga, né? Chama o CM Punk, tira a camisa, só que o CM Punk não vai pra cima do John Cena. O CM Punk resolve tentar atacar novamente o Bret. Só que dessa vez o Bret que segura o braço dele e acerta um soco no CM Punk que sai rolando do ringue, né? Então ele não consegue bater no Bret Hart nem no John Cena e sai por baixo nesse segmento. E naquele mesmo dia ele estava tendo um combate com o Randy Orton, né? Estava lutando com o Randy Orton para se preparar para o pay-per-view Night of Champions, onde ele teria um combate com o John Cena pelo título mundial. E durante esse combate, estava sendo um combate até que equilibrado, e o Randy Orton começou a dominar pro final, né? Ele fez o DDT da segunda corda e só faltava o RKO para o fim da luta. Mas de repente aparece Dolph Ziggler para atrapalhar o Randy Orton. Dolph Ziggler que nessa época era o Mr. Money in the Bank, que estava em rivalidade com o Randy Orton, né? Só que o Randy Orton, fortão, acabou batendo tanto no Ziggler como no CM Punk. Depois o CM Punk e o Ziggler conseguem se unir e conseguem ali bater no Randy Orton com toda a dificuldade possível, até que aparece Jerry the King Lawler de novo aparecendo para salvar o Randy Orton e atacando o Ziggler e o CM Punk, né? E aí acabou que virou uma luta de tags, né? Virou ali uma luta de Randy Orton e Jerry the King Lawler versus CM Punk e Dolph Ziggler, né? Um combate de tags onde o Ziggler era da vez. E vale lembrar que naquele mesmo Raw, o Paul Heyman havia dito que ele estava à procura de um novo Paul Heyman Guy, né? Temporário. E bom, o que rola é o seguinte: durante essa luta aparece o mesmo Paul Heyman. Ele vai caminhando ali em direção ao ringue e ele chama o CM Punk. E aí ele começa a conversar com o CM Punk, os dois começam a parecer que se entendem, sabe? Até estranho, inclusive. E aí então aparece ali a Vicky Guerreiro, que era a manager do Ziggler na época, e começa a gritar ali: excuse me, aquela vozinha irritante dela. Enquanto o Ziggler apanhava dentro do ringue, ela queria que o CM Punk fosse lá ajudar, mas o Paul Heyman e o CM Punk nem sequer se importavam com o que a Vicky Guerreiro estava dizendo. E bom, dentro do ringue, o Randy Orton aplica o RKO pra cima do Ziggler e vence a luta. Enquanto isso, o CM Punk e o Paul Heyman vão indo embora conversando, como se não estivessem se importando com nada que ocorria, certo? Então chega o grande dia, o Night of Champions, um combate de CM Punk versus John Cena pelo título mundial. E podemos dizer que foi um dos melhores combates que o CM Punk teve no reinado dele, foi simplesmente incrível. Eu diria que em ringue esse combate superou aquele do Money in the Bank em 2011, só que em termos de rivalidade de 2011 lá no Money in the Bank foi melhor, inclusive ganhou 5 estrelas, né? De qualquer maneira foi um excelente combate. Um combate equilibrado, o CM Punk dá bastante técnica, o John Cena copiando o Suicide Dive do CM Punk, o CM Punk aplicando 2 GTS pra cima do John Cena, o John Cena dando kick out, o John Cena aplicando 2 Attitude Adjustments pra cima do CM Punk e o CM Punk dando kick out. Era sensacional aquilo. Um momento da luta, o CM Punk inclusive imita o The Rock e aplica o Rock Bottom pra cima do John Cena. E aí, então o John Cena consegue dar kick out, mas aí então o John Cena chega no momento ideal da luta, onde ele faz uma espécie de back suplex da terceira corda em cima do CM Punk. Então parecia o fim, parecia então que o John Cena seria
campeão mundial, foi pra contagem 1, 2 e 3. Foi até 3 e ele começou a comemorar. Parecia realmente que o John Cena tinha sido campeão de mundial, tinha batido o CM Punk, tava comemorando já, tava tocando a theme song dele, mas daí então o juizão tira o título da mão dele e dá pro CM Punk. E aí então é falado no microfone que o juizão deu empate. E aí mostra o replay, na hora que o John Cena faz o back suplex, as costas dos dois estavam na lona, ou seja, acabou por empate. Quando é empate, o campeão segue com o título. E aí então, quando o John Cena estava reclamando com o juiz, ele vai então e leva uma cinturada na cara, né? O CM Punk ataca ele e comemora. Ele consegue se sair ali como campeão depois de um grande combate equilibrado e com esse final onde ele teve muita sorte. E vale lembrar que o Paul Heyman já estava acompanhando ele do lado de fora e definitivamente o CM Punk virou um Paul Heyman guy. E é esse o episódio de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Então você deixa o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Um abraço e até a próxima.